Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da terceira semana da Páscoa, nesse dia 20 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o ensinamento de Jesus versa sobre a entrega de sua vida. Para seus discípulos, seria um fracasso. Por isso se recusam a segui-lo no amor até a morte. Estão fixos na ideia de um Messias rei, manifestada no final da repartição dos pães e peixes. Jesus explica-lhes que sua morte é condição para a vida e que sua realidade humana contém a força do Espírito. Mesmo com seus esclarecimentos, boa parte dos seus seguidores o abandona. Não obstante o mal-estar gerado com a desistência de muitos, Jesus não amortece suas exigências. Desafia também os 12, com o risco de ficar sozinho. Os 12, porém, o reconhecem como o autêntico Messias e ficam do lado dele. Entendem que, fora de Jesus, não há esperança. Sem Jesus, o fracasso é certo. Querido irmão, querida irmã, os discípulos acharam que a palavra de Jesus era dura. De fato, crer em Jesus é uma concessão do Pai. Quem dá a vida de Deus é o Espírito, afirma Jesus. Somente no e pelo Espírito é que podemos fazer a experiência de que as palavras de Jesus alimentam, pois são um sopro de vida. Pedro experimentou essa realidade. Tu tens palavras de vida eterna, mas o seguimento é uma opção pessoal e livre. Acaso vós também não quereis partir? A nossa cultura perdeu a noção desta presença concreta de Deus, da sua ação no mundo. Pensamos que Deus se encontra só no além, separado de nossas realidades concretas. Mas se fosse assim, seu amor não seria capaz de cumprir a felicidade que promete, como dizia o Papa Francisco. E a proposta para esse dia: assuma o compromisso de acolher a palavra de Deus com espírito de fé. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus Mestre, quando formos invadidos pelas incertezas e pelo desânimo, ajuda-nos a dizer com fé: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da terceira semana da Páscoa, nesse dia 20 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 31 a 42, o Salmo responsorial, Salmo 115, 12 a 17, o texto de João 6, de 60 a 69. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Era Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, um nome que quer dizer gazela. Era muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e a ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste sábado, a liturgia da palavra traz na primeira leitura o testemunho de Pedro, que nos ensina a fidelidade a Deus e a perseverança na missão. O Evangelho, por sua vez, mostra a desconfiança dos discípulos diante das propostas desafiadoras de Jesus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra as comunidades que foram se formando a partir do testemunho dos apóstolos. Eles se unem, partilham o que possuem e vivem na paz. Na dianteira desta convivência harmônica está Pedro, baluarte da missão e do testemunho daquilo que Jesus pregou e viveu. Seu testemunho é tão fiel que ele reproduz as ações do Mestre. Os discípulos curam os doentes e ressuscitam os mortos. Essa é uma maneira que Lucas encontrou de mostrar como Pedro e os demais discípulos eram fiéis a Jesus e à sua missão. Ser fiel a Cristo e testemunhar a ressurreição é ser promotor da vida. Ser promotor da vida é defendê-la, praticar boas ações, socorrer os necessitados, ser solidário, compadecer-se do sofrimento alheio, enfim, lutar pela vida.
Pedro é um dos expoentes dessa missão porque comungava com Cristo, alimentou-se do seu corpo e do seu sangue e deu provas de que o Mestre estava presente em suas ações. Foi esta, portanto, a proposta de Jesus, embora muitos não tivessem entendido e por isso criticaram a proposta difícil de ser cumprida. Até seus discípulos estranharam sua proposta, como vemos no Evangelho de hoje, mas Jesus não desiste de mostrar-lhes que, se quisermos um mundo melhor e uma vida que não se limita a este mundo de mediocridades, é preciso abraçar a sua proposta. Quantos são os que ainda se escandalizam com as propostas de Jesus por parecerem absurdas e descabidas? Propostas como perdoar sem limites, dar a outra face para ser esbofeteada, ao ser roubada a túnica, dar também o manto, amar os inimigos, ser o primeiro a servir e o último a receber, sentar-se nos últimos lugares nos banquetes, vestir os nus, socorrer os necessitados, dar sem esperar nada em troca, dar a vida pelos amigos, etc. Essas são propostas que escandalizavam e ainda escandalizam os que não têm fé e os que agem por interesses. Jesus mostra que tudo isso é pouco diante da grandeza do Filho do Homem e da sua volta para junto do Pai, concedendo aos seus o mesmo destino. Tudo nesse mundo é relativo e passageiro. Somente o Espírito é que tem valor, porque é o Espírito que dá a vida. Por isso, os ensinamentos de Jesus, suas palavras, são espírito e vida, e por essa razão é superior a tudo que se possa imaginar neste mundo. Quem se escandaliza com as propostas de Jesus mostra que não as entendeu e que, portanto, terá dificuldade de ir até ele. É preciso que passe por um processo de conversão e que o Pai o capacite para entender as suas propostas. Pedro, apesar das inúmeras resistências enquanto estava com Jesus, deu provas depois da sua ressurreição que de fato acreditava, tornando-se assim pedra que alicerçou as bases da igreja, que surgiu do anúncio e do testemunho dado por ele e por seus companheiros. Querido irmão, querida irmã, que o exemplo de Pedro e dos demais apóstolos nos fortaleça em nossa missão de cristãos, para continuarmos a promover uma igreja que seja verdadeiramente representante de Jesus neste mundo, fiel defensora da vida, mesmo que suas posições continuem a ser criticadas. E encerrando este momento, rezemos juntos. Divino Espírito, dá-me discernimento para reconhecer as palavras do Mestre Jesus como portadoras de vida eterna, portadoras de sentido para a minha vida. Amém.